O agente secreto pode fazer, na minha opinião, um feito maior do que Ainda Estou Aqui fez na temporada de festivais que acabou este ano, recentemente. E isso é motivo para muita comemoração, porque está me parecendo que os profissionais do cinema brasileiro estão acordando e entendendo que furar a bolha da resistência ao circuito comercial é importante para projetar a nossa produção para o mundo e com isso ter o reconhecimento devido. Mas antes de fazer essa análise mais detalhada do momento vivido pelo filme O Agente Secreto no cinema internacional, no cenário internacional, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. Aqui no Brasil, na corrida pelo Oscar e pelos outros prêmios internacionais, o Agente Secreto venceu uma última disputa com Baby, de Marcelo Caetano, Casa Branca, de Luciano Vidigal, Manas, de Mariana Brennan, O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Érico Rassi. Mas antes de começar aqui a minha análise sobre o caminho de O Agente Secreto até o Oscar e até outras premiações, uma rápida síntese da história do longa. Em 1977, Marcelo, interpretado por Wagner Moura, trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir do seu passado violento e misterioso, se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Ou seja, assim como Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto aponta para um cenário de época, com contexto social e político. E isso já é um primeiro ponto importante quando se quer falar de concorrência em festivais fora do Brasil. Essa pegada é um fator importante para qualificá-lo. Mas tudo vai bem além disso. E aqui eu vou enumerar uma série de fatores que fazem com que eu ache que o Agente Secreto tem plenas chances de ir mais além, pelo menos nas indicações, do que Ainda Estou Aqui, que já tem seu lugar de honra na história do cinema brasileiro e mundial. E o primeiro fator é a disputa no Festival de Cannes no primeiro semestre deste ano. O Agente Secreto teve duas vitórias maravilhosas de melhor direção e também de melhor ator. Melhor direção para o Kleber Mendonça Filho e melhor ator para o Wagner Moura. Nesses últimos anos, o Festival de Cannes tem indicado muita coisa importante, tem indicado tendências importantes para o Oscar do ano seguinte. Vide agora o resultado de Anora, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e ganhou o prêmio de melhor filme bem no Oscar agora de 2025. E aí, seguindo a tendência de Cannes, a exibição em outros festivais também é muito importante para que o Agente Secreto cada vez mais se torne conhecido internacionalmente. Houve já no Festival de Toronto, uma série de outros festivais aqui no Brasil, não é? Então, cada vez que a campanha coloca o filme em algum festival ou marca uma data de estreia nos cinemas internacionais, como nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, faz com que o filme cada vez mais vá se credenciando a essa disputa importante do Oscar, né? Porque tudo isso faz parte daquilo que a gente já bateu tanto no início deste ano, quando estava falando de Ainda Estou Aqui, que é a respeito da campanha, principalmente da campanha de lembrança do filme, né? Lembrando que o mercado brasileiro de cinema não é um mercado que está aí em destaque internacionalmente o tempo todo, né? É um mercado que inclusive tem certas dificuldades em entender que essa parte comercial, essa parte da propaganda, do marketing em cima do filme, das estratégias comerciais, também é bem importante, né? E aí, gente, na esteira dessa discussão que eu trouxe agora há pouco, anteriormente, outras duas questões importantíssimas. A primeira delas foi a aquisição dos direitos de O Agente Secreto pela Neon, que é uma distribuidora, uma empresa de cinema que está dentro do mercado
norte-americano, né, do mercado estadunidense, e que faz um excelente trabalho com relação a esses filmes que ela vem adquirindo, né? Volto a falar de Anora de novo, vencedora da Palma de Ouro de Cannes no ano passado, né, em 2024, e do Oscar 2025, que foi adquirido pela Neon e que teve por parte da produtora, né, da empresa, um grande trabalho de distribuição e de campanha. Isso é um fator importante, e a Neon já trabalha fortemente com o Agente Secreto, principalmente, né, e aí é importante frisar isso, principalmente para o Oscar de melhor ator. E a explicação, gente, é muito simples e muito realista para este momento em que eu estou gravando este vídeo aqui. Diferente e aí pode ser uma contradição, mas não é. Eu estou dizendo que muito provavelmente o Agente Secreto vai ter um desempenho melhor do que Ainda Estou Aqui, principalmente e muito provavelmente já nas indicações. No entanto, eu vou colocar aqui que o caminho para vencer, por exemplo, um Oscar de filme internacional é muito mais difícil com o Agente Secreto do que Ainda Estou Aqui. Não porque haja diferença de qualidade técnica de atuação, de conteúdo entre os dois filmes, mas o caminho de Ainda Estou Aqui foi muito mais fácil, e aí é o termo que eu vou usar mesmo, foi muito mais fácil do que o caminho está sendo o caminho do Agente Secreto. Ainda Estou Aqui tinha pela frente ali um Emília Pérez que tinha muito mais propaganda do que conteúdo, né? E que acabou se envolvendo numa campanha negativa muito ruim, né? Por outro lado, o Agente Secreto tem filmes como Sentimental Value e principalmente It Was Just an Accident, lá do Irã, que deve sair por Luxemburgo, né? Por causa das questões com o governo iraniano do diretor, com adversários fortíssimos. São filmes de conteúdo maravilhoso que merecem ser assistidos. Então o Agente Secreto chega numa disputa muito acirrada, e o filme iraniano, por ter vencido o Cannes, é o favorito. E falando exatamente dessa questão da disputa de filme internacional, eu vou puxar as matérias que já saíram nesse segundo semestre, tanto da Hollywood Reporter como da Variety, que colocam o Agente Secreto com mais possibilidades de indicação. Aliás, são possibilidades que várias listas vêm dando até agora, e que a campanha de O Agente Secreto faz com que ele seja lembrado, seja assistido e seja colocado nesse lugar de destaque entre os filmes estadunidenses, os filmes britânicos e outros filmes de outras regiões do mundo como um todo, que sempre chegam muito forte para essa disputa, para essa temporada de premiações. Eu estou nessa crítica de hoje, nessa análise, me concentrando mais no Oscar, mas a gente vai voltar mais à frente para falar também de Globo de Ouro e de BAFTA e de outras premiações, né? Mas eu já posso adiantar, por exemplo, que eu acho o Wagner Moura, até pela diversidade maior de críticos e de votantes no prêmio do Globo de Ouro, favorito, tá? Talvez até franco favorito, assim como mais ainda do que a Fernanda Torres, que acabou sendo uma surpresa na noite de premiação, né? Então, hoje, a preço de hoje, eu tenho a aposta de 5 indicações ao Oscar de O Agente Secreto. O de filme internacional, que para mim já é uma coisa praticamente certa. A de melhor ator, do Wagner Moura, que eu considero também uma indicação praticamente garantida, mesmo estando gravando esse vídeo e falando com vocês no mês de novembro de 2025 ainda, ou seja, aí com pouco mais de 4 meses e meio para premiação, ou seja, tem muita água para rolar debaixo da ponte. E também acho que as possibilidades de indicação a melhor diretor, melhor roteiro original e também melhor filme são muito grandes. A indicação quase certa, praticamente certa, que eu acredito do Wagner Moura, também se dá muito pela questão do próprio ator, né? O Wagner Moura, por exemplo, diferente da Fernanda Torres, não é um outsider
do cinema estadunidense. Wagner Moura já fez diversos filmes, diversas participações, séries dos principais streams que rodam nos Estados Unidos, né? Então, como ele é um conhecido de Hollywood, isso pode ser um valor, um fator agregado para a indicação dele a melhor ator no Oscar de 2026. Por fim, gente, há aí uma possibilidade aí bem mais remota, eu não acredito, infelizmente, porque é uma atuação também maravilhosa dentro do filme, que é a atuação da Tânia Maria, né? Que antes mesmo de ser atriz é artesã e vem descobrindo esse mundo do cinema, esse mundo da atuação. Ela tem uma atuação maravilhosa, tá ali entre as 25 cotadas a atriz coadjuvante, mas tem pela frente aí uma lista de atrizes também incríveis, com atuações muito boas nessa temporada de cinema, né? Nessa temporada de cinema que antecede as indicações dos prêmios, né? Então eu acredito que é muito difícil ela galgar tantas posições para quem está em 25º lugar nessa corrida, nesse cenário, para conseguir uma indicação, levando em conta que as categorias de ator e atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, só contam com 5 indicados, né? Ou indicadas. Então, para a Tânia Maria é um cenário muito difícil, eu não acredito nessa indicação, mas o fato dela ter sido cogitada em algum momento, aparecer nesse ranking de disputa, já é uma vitória maravilhosa para a atriz e também para o filme e para o cinema brasileiro. Esse clima, vou dar uma música. E aí, pessoal, para se tornar elegível ao Oscar, o Agente Secreto entrou em cartaz antes de sua estreia nacional, que foi no dia 6 de novembro passado, né, na última quinta-feira, em 3 praças brasileiras: Salvador, Recife e Curitiba. Isso foi ainda no mês de setembro. A iniciativa ela atendeu a uma exigência da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que determina que os filmes concorrentes ao prêmio de melhor filme internacional sejam exibidos por pelo menos 7 dias consecutivos em cinemas comerciais de seus países de origem. Isso tudo dentro da data de inscrição, que foi o caso do Agente Secreto. E pessoal, já são aí mais de 300 mil pessoas assistindo o Agente Secreto. Então, é cinema brasileiro de qualidade, é um filme elegível às principais premiações do mundo do cinema. Então, anota aí essa indicação, vai assistir o Agente Secreto e depois me conta o que você achou aqui nos comentários. Eu não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com um martelo.